Talvez você precise ouvir isto hoje, logo ao começar o seu dia. Acalme-se, respire. Aquela agitação constante que você carrega, aquela pressa ansiosa, aquela sensação de que precisa correr o tempo todo para dar conta de tudo, ela não está te ajudando a prosperar. Na verdade, ela está te atrapalhando mais do que você imagina, porque existe uma verdade que quase ninguém fala, mas que as pessoas mais sábias e mais realizadas conhecem bem. A prosperidade raramente nasce da agitação desesperada. Ela nasce, com muito mais frequência, de um estado interno de calma, de clareza, de uma serenidade a partir da qual a pessoa pensa melhor, decide melhor e age melhor. A maioria das pessoas acredita no contrário. Acredita que precisa estar sempre acelerada, sempre tensa, sempre correndo, e que a calma é um luxo que não pode se permitir enquanto não tiver alcançado o que deseja. Mas essa crença é justamente uma das coisas que as impede de prosperar, porque a agitação constante turva o julgamento, esgota a energia, gera decisões precipitadas e afasta a clareza necessária para enxergar os melhores caminhos. Napoleon Hill dedicou décadas a estudar as pessoas de grande realização, e ele observou que muitas delas tinham uma calma interior notável, uma serenidade a partir da qual operavam, mesmo em meio a grandes responsabilidades e pressões. Hoje você vai entender por que a calma e não a agitação é o solo a partir do qual a prosperidade cresce. Vai entender como o estado de serenidade melhora o seu pensamento, as suas decisões e as suas ações, de formas que a agitação jamais permite. Vai entender como se acalmar sem cair na passividade, mantendo a ação diligente, mas a partir de um estado de paz. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, associava a confiança tranquila à força e a quietude à sabedoria, ensinando que na tranquilidade e na confiança está a verdadeira força. Antes de continuar, escreva nos comentários: "Eu me acalmo e eu prospero", não como uma frase decorativa, como a declaração de quem entendeu que a calma, e não a agitação, é o estado a partir do qual se prospera. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Sinta, já nessa respiração, um pouco da calma que estamos cultivando começando a se instalar. Napoleon Hill observou ao longo de décadas estudando pessoas de grande realização um padrão que contrariava a intuição da maioria. Ele esperava encontrar pessoas agitadas, aceleradas, em constante tensão, acreditando que era essa energia frenética que as levava ao sucesso. Mas encontrou com frequência surpreendente o oposto. Muitas das pessoas de maior realização tinham uma calma interior notável, uma serenidade a partir da qual pensavam e agiam, mesmo carregando responsabilidades enormes e enfrentando pressões intensas. Elas não eram calmas porque não tinham desafios, mas mantinham a calma apesar dos desafios, e era dessa calma que vinha grande parte da sua eficácia. Ele começou a investigar por que a calma produzia melhores resultados que a agitação, e descobriu vários mecanismos. A mente calma pensa com mais clareza, porque não está turvada pela tensão. Ela enxerga mais opções, percebe mais detalhes, encontra soluções que a mente agitada não vê. A pessoa calma decide melhor, porque não é dominada pela pressa nem pelo pânico, podendo avaliar as opções com serenidade. E a pessoa calma age com mais eficácia, porque a sua energia não está sendo desperdiçada na agitação, mas concentrada na ação. Napoleon Hill documentou que a calma não era o oposto da produtividade, mas frequentemente a sua condição, porque a mente serena funcionava muito melhor que a mente agitada. Isaías capítulo 30, versículo 15, aponta diretamente para essa força que vem da tranquilidade. Porque assim diz o Senhor: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. No descanso e na confiança está a vossa força.
No descanso e na confiança está a vossa força. Repare no que o texto declara. A força não vem da agitação, da correria, do desespero, mas do descanso e da confiança, da tranquilidade. É uma sabedoria antiga que aponta exatamente para o que Napoleon Hill redescobriu: que a verdadeira força, a que constrói e prospera, nasce da calma e da confiança, e não da agitação ansiosa. Vamos entender agora com profundidade real por que a calma é o solo da prosperidade e como cultivá-la. Vamos examinar os elementos desse estado, um a um. O primeiro elemento é a clareza que só a calma permite. Napoleon Hill observou que a mente agitada é como água turva, não se consegue ver através dela. A agitação levanta o sedimento, turva a percepção e impede a pessoa de enxergar com clareza a própria situação, as opções disponíveis, os melhores caminhos. Já a mente calma é como água que assentou, transparente, clara, permitindo enxergar até o fundo. E essa clareza é essencial para tomar boas decisões e encontrar bons caminhos. A pessoa agitada, com a mente turva pela tensão, toma decisões ruins justamente porque não consegue enxergar com clareza. Ela reage ao pânico, se precipita, perde a visão das melhores opções. A pessoa calma, com a mente clara, enxerga a situação como ela realmente é, avalia as opções com serenidade e por isso decide muito melhor. Napoleon Hill documentou que grande parte das más decisões vinha não da falta de inteligência, mas da falta de calma, da mente turva pela agitação que impedia enxergar com clareza. Acalmar-se, portanto, era o primeiro passo para pensar e decidir bem. Essa imagem da água turva e da água clara vale a pena aprofundar, porque ela captura algo essencial. Imagine um copo de água com um pouco de terra no fundo. Enquanto você agita o copo, a terra se mistura à água e ela fica turva, opaca, impossível de ver através. Mas se você para de agitar e deixa o copo em repouso, a terra lentamente se assenta no fundo e a água vai ficando cada vez mais clara, até se tornar transparente. A mente funciona exatamente assim. A agitação mantém tudo turvo. O repouso, a calma, permite que as coisas se assentem e que a clareza emerja. E repare numa coisa importante: você não torna a água clara agitando-a com mais força, tentando forçar a clareza. É o contrário. A clareza vem quando você para de agitar, quando permite o repouso. Da mesma forma, a clareza mental não vem de forçar a mente a pensar mais rápido, com mais intensidade. Ela vem quando você permite que a mente se acalme, que os pensamentos se assentem, que a agitação ceda. Muitas vezes, a melhor coisa que você pode fazer diante de um problema difícil é justamente parar de agitá-lo mentalmente e permitir que a calma traga a clareza. Napoleon Hill documentava que muitas das melhores soluções chegavam justamente nos momentos de calma, e não nos momentos de agitação frenética. Quantas vezes uma solução surge no banho, numa caminhada tranquila, num momento de repouso, e não durante horas de agitação forçada diante do problema. Isso acontece porque a calma permite à mente funcionar em sua plenitude, acessando conexões e percepções que a agitação bloqueia. Acalmar-se, portanto, não é apenas mais agradável, é literalmente mais inteligente, porque permite à mente acessar toda a sua capacidade. Diga agora em voz alta: eu me acalmo e a minha mente se torna clara. Mais uma vez, na calma eu enxergo com clareza. De novo, a serenidade é o solo das minhas melhores decisões. O segundo elemento é a energia que a agitação desperdiça. Napoleon Hill observou que a agitação constante consome uma quantidade enorme de energia, energia que fica presa na tensão, na pressa ansiosa, na preocupação acelerada, em vez de estar disponível para a ação produtiva. A pessoa agitada gasta grande parte da sua energia apenas mantendo o próprio estado de agitação, sobrando pouco para o que realmente importa. Ela vive exausta, não pelo trabalho em si, mas pela tensão com que o realiza. A pessoa calma, ao contrário, não desperdiça energia na agitação. A sua energia fica disponível, concentrada, pronta para ser aplicada onde realmente importa.
e por isso ela frequentemente realiza mais, com menos esgotamento, do que a pessoa agitada, porque toda a sua energia vai para a ação em vez de se perder na tensão. Napoleon Hill documentou que a calma era, nesse sentido, uma forma de conservar e concentrar a energia, tornando a pessoa mais eficaz e menos esgotada. A agitação parece produtiva, mas na verdade desperdiça a energia que a calma preserva. Ele comparava a agitação a um motor que fica acelerado o tempo todo, mesmo parado, queimando combustível sem sair do lugar. O motor faz muito barulho, esquenta, consome combustível, dá a impressão de muita atividade, mas não avança. A pessoa agitada é assim: muito barulho interno, muito desgaste, muita queima de energia, mas com uma fração do avanço real que essa energia toda poderia produzir se fosse aplicada com serenidade. A agitação é energia queimada sem propósito, ruído sem movimento. A pessoa calma é como um motor bem regulado, que usa o combustível de forma eficiente, convertendo-o em movimento real em vez de desperdiçá-lo em ruído e calor. Ela pode parecer que faz menos barulho, menos alarde, menos demonstração de esforço, mas avança muito mais, porque a sua energia é convertida em progresso real em vez de ser queimada na agitação. Napoleon Hill observava que, frequentemente, as pessoas que mais prosperavam eram justamente as que pareciam mais calmas, menos agitadas, porque a sua energia estava sendo eficientemente convertida em resultados em vez de desperdiçada na tensão. E ele notava um efeito de longo prazo importante. A agitação constante, ao queimar energia continuamente, leva ao esgotamento, ao colapso, à exaustão que eventualmente derruba a pessoa. Já a calma, ao conservar e usar a energia de forma eficiente, é sustentável ao longo do tempo, permitindo a pessoa manter o esforço por muito mais tempo sem se esgotar. Napoleon Hill documentava que a prosperidade duradoura exigia essa sustentabilidade e que a agitação, por levar ao esgotamento, era inimiga não apenas da eficácia imediata, mas também da capacidade de sustentar o esforço ao longo do tempo necessário para prosperar de verdade. O terceiro elemento é a paciência que permite os frutos. Napoleon Hill observou que a agitação gerava uma pressa ansiosa que sabotava muitos empreendimentos, porque as coisas boas frequentemente exigem tempo para amadurecer, e a pessoa agitada não tem a paciência de esperar. Ela desiste cedo demais, muda de direção constantemente, arranca a planta antes que ela dê frutos, tudo movida pela pressa ansiosa que a agitação gera. E essa impaciência impede que os empreendimentos cheguem ao ponto em que dariam frutos. A pessoa calma tem a paciência de permitir que as coisas amadureçam no seu tempo. Ela planta e cuida sem arrancar a planta a cada momento para verificar as raízes. Ela persiste no caminho certo o tempo suficiente para colher os frutos, em vez de desistir na primeira dificuldade ou mudar de direção a cada impulso. Napoleon Hill documentou que essa paciência, que só a calma permite, era essencial para colher os frutos que exigem tempo, e que a pressa ansiosa da agitação era uma das maiores inimigas da prosperidade duradoura. Tiago capítulo 5, versículo 7, usa exatamente a imagem do agricultor para ensinar sobre essa paciência. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. O lavrador espera com paciência. Ele sabe que o fruto precioso não vem no dia seguinte ao plantio, que há um tempo de espera, de amadurecimento, de chuvas que vêm no seu tempo. E ele aguarda com paciência, sem arrancar a plantação por ansiedade. Essa é a sabedoria da paciência calma que a agitação não conhece. A de confiar no tempo de amadurecimento e aguardar o fruto precioso sem o desespero que sabota a colheita. Napoleon Hill observava que essa lição do agricultor se aplicava a quase tudo na vida. Os empreendimentos, as habilidades, as relações, os projetos, quase tudo o que vale a pena exige um tempo de amadurecimento antes de dar frutos. E a agitação ansiosa, com a sua pressa por resultados imediatos, sabotava justamente esse tempo de amadurecimento, arrancando as coisas antes que dessem frutos.
A calma, com a sua paciência, permitia que cada coisa amadurecesse no seu tempo e por isso colhia os frutos que a impaciência agitada jamais colheria. Ele notava que a impaciência tinha um custo especialmente cruel, porque muitas vezes a pessoa desistia justamente quando estava prestes a colher. Ela havia plantado, cuidado, esperado, e então, movida pela agitação ansiosa, desistia pouco antes de os frutos amadurecerem, perdendo tudo o que havia investido justamente no momento em que a colheita se aproximava. Napoleon Hill documentava que a paciência calma era o que permitia à pessoa perseverar até a colheita, em vez de desistir na véspera, e que essa era uma das razões pelas quais a calma era tão essencial para a prosperidade duradoura. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha vivendo numa agitação constante que está te atrapalhando mais do que ajudando, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento precisa ser dito com clareza, porque a mensagem de se acalmar pode ser mal compreendida. Acalmar-se e prosperar não significa cair na passividade, na preguiça, na acomodação, esperando que a prosperidade venha sem esforço, enquanto você apenas relaxa. Não é isso e eu não vou te enganar. A calma da qual estamos falando não é ausência de ação, mas um estado interno a partir do qual a ação se torna mais eficaz. É agir a partir da calma e não deixar de agir. A diferença é profunda. A passividade não faz nada e espera. A calma ativa faz tudo o que precisa ser feito, mas a partir de um estado sereno, sem a tensão e a pressa ansiosa que sabotam a ação. A pessoa em calma ativa trabalha, se esforça, age com diligência, mas de um lugar de paz interior, não de desespero. E é justamente essa combinação de ação diligente com serenidade interior que produz os melhores resultados. Napoleon Hill era claro: a calma não substituía a ação, mas a tornava mais eficaz, permitindo agir a partir da clareza e da energia concentrada, em vez da confusão e da exaustão da agitação. Quem entende isso se acalma e continua agindo, mas de forma muito mais eficaz. Quem não entende ou permanece na agitação, achando que ela é necessária, ou cai na passividade, achando que calma significa não fazer nada. A diferença está em compreender que a calma é o estado a partir do qual se age melhor, não uma desculpa para não agir. Acalmar-se e depois agir a partir dessa calma, essa é a combinação que faz prosperar. O quinto elemento é a confiança que dissolve a agitação. Napoleon Hill observou que grande parte da agitação vinha da falta de confiança, do medo de que as coisas não dariam certo, da ansiedade sobre o futuro incerto. A pessoa se agita porque, no fundo, não confia que vai dar conta, que os caminhos se abrirão, que ela atravessará as dificuldades. E essa falta de confiança gera a agitação ansiosa que a esgota e a atrapalha. Cultivar a confiança, portanto, dissolve a raiz da agitação. Quando a pessoa desenvolve a confiança de que vai dar conta, de que os caminhos se abrirão, de que ela atravessará o que vier, a agitação ansiosa cede lugar a uma calma serena. Ela ainda age, ainda se esforça, mas a partir da confiança e não do medo, e essa mudança transforma tanto o seu estado interno quanto a sua eficácia. Napoleon Hill documentou que a confiança era o antídoto mais profundo para a agitação, porque atacava a sua raiz, que era o medo, substituindo-o pela serenidade da confiança. Ele fazia uma observação importante sobre a relação entre confiança e controle. Grande parte da agitação vem da tentativa de controlar aquilo que não se controla, especialmente o futuro e os resultados. A pessoa se agita porque quer garantir que tudo dará certo. E como não pode garantir isso, vive numa ansiedade constante. A confiança dissolve essa agitação porque permite à pessoa fazer a sua parte e entregar o resto, confiando que aquilo que não controla será conduzido de alguma forma. Ela para de tentar controlar o incontrolável, e essa entrega traz uma calma profunda. Napoleon Hill
observava que essa confiança podia se ancorar em diferentes fundamentos. Podia se ancorar na memória das dificuldades já superadas que provavam à pessoa a sua própria capacidade de atravessar o que vinha. Podia se ancorar na compreensão de que a maior parte das preocupações nunca se concretizava e que a mente ansiosa exagerava enormemente os perigos. E para quem tinha fé, podia se ancorar na confiança numa providência maior, que zela e conduz, dando à calma uma âncora ainda mais profunda. Qualquer que fosse o fundamento, a confiança operava dissolvendo o medo que alimentava a agitação. E ele notava que a confiança, assim como a calma, se fortalecia com a prática. Cada vez que a pessoa escolhia confiar em vez de se agitar, e via que atravessava bem, a sua confiança se fortalecia, tornando mais fácil confiar da próxima vez. Era um ciclo virtuoso. A confiança gerava calma. A calma gerava melhores resultados. Os melhores resultados fortaleciam a confiança. Napoleon Hill documentava que cultivar a confiança deliberadamente, escolhendo confiar em vez de se agitar, era uma das formas mais poderosas de acessar a calma serena a partir da qual se prospera. O sexto elemento é a presença no momento, em vez da dispersão no futuro. Napoleon Hill observou que grande parte da agitação vinha de a mente estar constantemente no futuro, ansiosa com o que ainda não aconteceu, correndo mentalmente à frente do momento presente. A pessoa agitada raramente está no agora. Ela está sempre no próximo momento, na próxima tarefa, na próxima preocupação, numa corrida mental que nunca termina e que gera uma tensão constante. A calma, ao contrário, vem em grande parte de trazer a mente de volta ao momento presente, ao que está sendo feito agora, ao que está ao alcance neste instante. Quando a pessoa se ancora no presente, a agitação sobre o futuro se dissolve, porque o futuro só existe na mente, e o presente é onde a vida realmente acontece. Napoleon Hill documentou que a presença no momento era uma das formas mais eficazes de cultivar a calma, porque tirava a mente da corrida ansiosa pelo futuro e a trazia para a serenidade do agora, onde a ação efetiva acontece. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder da calma de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia num estado de agitação constante. Ela estava sempre correndo, sempre tensa, sempre acelerada, acreditando que essa agitação era necessária para dar conta de tudo e para prosperar. E, no entanto, apesar de todo o seu esforço frenético, os seus resultados eram frustrantes. Ela tomava decisões precipitadas que se revelavam ruins, vivia esgotada demais para fazer as coisas bem, e a sua pressa ansiosa sabotava justamente os empreendimentos que exigiam paciência para dar frutos. Napoleon Hill documentou que essa pessoa acreditava firmemente que a solução para os seus resultados frustrantes era se agitar ainda mais, correr ainda mais, se esforçar com ainda mais tensão. Ela não percebia que a própria agitação era a causa de boa parte dos seus problemas, e que fazer mais do mesmo com mais intensidade só aprofundaria a exaustão e as más decisões. Ela estava presa num ciclo em que a agitação gerava maus resultados, e os maus resultados geravam mais agitação, num círculo vicioso que a esgotava sem a fazer prosperar. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a perceber que a agitação não era a solução, mas o problema. Que os seus resultados frustrantes vinham, em grande parte, da mente turva pela tensão, das decisões precipitadas pela pressa, da energia desperdiçada na ansiedade, da impaciência que sabotava os frutos, e que o caminho para prosperar não era se agitar mais, mas se acalmar e agir a partir da calma em vez da tensão. Foi difícil no começo, porque a agitação era um hábito profundo, e desacelerar parecia arriscado, quase irresponsável. Mas ela começou a praticar a calma, a respirar antes de decidir, a trazer a mente ao presente, a cultivar a confiança, a agir a partir da serenidade em vez da pressa. E aos poucos algo mudou. As suas decisões melhoraram, porque a mente clara enxergava melhor.
A sua energia aumentou, porque parou de desperdiçá-la na agitação. A sua paciência permitiu que empreendimentos amadurecessem e dessem frutos. E, para a sua surpresa, ela começou a prosperar mais fazendo as coisas com calma do que jamais havia prosperado na agitação. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos acreditando que precisava me agitar para prosperar, sem perceber que era justamente a agitação que me impedia de prosperar." No dia em que aprendi a me acalmar e a agir a partir da serenidade, descobri que a calma não era o oposto da prosperidade, mas o solo do qual ela finalmente cresceu. Napoleon Hill registrou um detalhe do processo dessa pessoa que ele considerava especialmente revelador. Ela contou que o mais difícil não foi aprender técnicas de relaxamento, mas vencer a culpa que sentia ao desacelerar. Porque depois de anos vivendo na agitação, a calma lhe parecia quase um pecado, como se estivesse sendo preguiçosa, irresponsável, negligente. Cada vez que ela desacelerava, uma voz interna a acusava de não estar se esforçando o suficiente, e essa culpa a empurrava de volta para a agitação. Foi preciso que ela compreendesse profundamente que a calma não era preguiça, mas um estado a partir do qual ela agia melhor, para que a culpa cedesse. Ela precisou ver com os próprios resultados que ela realizava mais e melhor a partir da calma do que a partir da agitação, para finalmente se convencer de que desacelerar não era negligência, mas sabedoria. E à medida que os resultados confirmavam isso, a culpa foi cedendo, e ela pôde finalmente se permitir a calma, sem se sentir culpada por ela. Napoleon Hill considerava esse ponto importante, porque observava que muitas pessoas eram mantidas na agitação justamente por essa culpa, por essa crença de que desacelerar era errado, preguiçoso, irresponsável. E enquanto essa culpa não fosse vencida, elas não conseguiam se permitir a calma que as faria prosperar. Libertar-se da culpa de desacelerar, compreendendo que a calma é um estado de maior eficácia e não de preguiça, era, para muitos, um passo essencial para acessar a força que só a serenidade oferece. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a respiração que acalma. Ao longo do dia, especialmente nos momentos de tensão, use a respiração para se acalmar. Uma respiração lenta e profunda, feita conscientemente, envia ao corpo e à mente um sinal de calma, dissolvendo parte da agitação e trazendo você de volta à serenidade. Napoleon Hill documentou que o controle da respiração era uma das formas mais rápidas e acessíveis de recuperar a calma no meio da agitação do dia. A segunda prática é a pausa antes de decidir. Antes de tomar qualquer decisão importante, especialmente sob pressão, faça uma pausa para se acalmar. Não decida no calor da agitação, quando a mente está turva. Acalme-se primeiro, deixe a mente clarear, e só então decida a partir da serenidade. Napoleon Hill documentou que as melhores decisões vinham da mente calma, e que a simples prática de se acalmar antes de decidir melhorava enormemente a qualidade das decisões. A terceira prática é o retorno ao presente. Ao longo do dia, quando perceber a mente correndo ansiosa pelo futuro, traga-a de volta ao momento presente, ao que você está fazendo agora, ao que está ao seu alcance neste instante. Essa volta ao presente dissolve grande parte da agitação, que quase sempre vive no futuro. Napoleon Hill documentou que a presença no momento era uma das formas mais eficazes de cultivar a calma ao longo do dia. Aqui quero pausar. Esse processo completo de cultivar a calma, a partir da qual se prospera, de transformar a agitação em serenidade ativa, com um método estruturado para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é o cultivo da confiança. Trabalhe para desenvolver a confiança de que você vai dar conta, de que os caminhos se abrirão, de que você atravessará o que vier. Lembre-se das dificuldades que já superou. Reconheça a sua capacidade e, se você tem fé, ancore a sua confiança em algo maior. Napoleon Hill
documentou que a confiança era o antídoto mais profundo para a agitação, porque atacava a sua raiz, que era o medo. A quinta prática é a ação a partir da calma. Lembre-se de que se acalmar não significa parar de agir, mas agir a partir de um estado sereno. Continue trabalhando, se esforçando, agindo com diligência, mas de um lugar de calma e não de tensão. Napoleon Hill documentou que a combinação de ação diligente com serenidade interior era o que produzia os melhores resultados, muito superiores aos da ação frenética e ansiosa. A sexta prática é a desaceleração deliberada. Ao longo do dia, crie pequenos momentos de desaceleração intencional. Uma pausa entre tarefas, alguns minutos de silêncio, um instante para respirar antes de começar algo. Essas pausas deliberadas interrompem o acúmulo da agitação e restauram a calma antes que a tensão tome conta. Napoleon Hill documentou que pequenos momentos de desaceleração ao longo do dia eram muito mais eficazes para manter a calma do que tentar relaxar apenas no fim do dia, quando a agitação já se acumulou por horas. A sétima prática é a proteção contra os aceleradores. Preste atenção ao que acelera a sua agitação. Certas notícias, certas pessoas, certos hábitos, o consumo constante de estímulos que mantém a mente agitada. E, na medida do possível, reduza a exposição a esses aceleradores, especialmente nos momentos em que você mais precisa de calma. Napoleon Hill observou que grande parte da agitação era alimentada por estímulos externos evitáveis e que reduzir a exposição a eles era uma das formas mais práticas de cultivar a serenidade. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a nossa cultura frequentemente confunde agitação com produtividade, pressa com eficácia, tensão com dedicação. As pessoas acreditam que, quanto mais agitadas, mais estão fazendo, e que a calma é sinal de preguiça ou falta de comprometimento. Mas ele descobriu que essa é uma das ilusões mais custosas que existem, porque a agitação frequentemente produz menos, não mais, e a calma frequentemente produz mais, não menos. A aparência de produtividade da agitação engana, escondendo o quanto ela, na verdade, sabota os resultados. Ele percebeu que havia nessa ilusão uma raiz mais profunda. Muitas pessoas se agitam porque a agitação, paradoxalmente, as faz sentir que estão no controle, que estão fazendo algo, que estão cuidando das coisas. A calma, para elas, parece perigosa, como se soltar o controle significasse deixar tudo desmoronar. Mas Napoleon Hill observou que esse sentimento de controle que a agitação proporciona é ilusório, porque a agitação, na verdade, reduz o controle real, ao turvar o julgamento e esgotar a energia. O controle verdadeiro vem da calma, não da agitação, mesmo que a agitação dê a sensação oposta. E ele percebeu que aprender a se acalmar exigia, muitas vezes, uma espécie de fé, de confiança de que soltar a agitação não faria tudo desmoronar, mas, na verdade, permitiria que as coisas funcionassem melhor. Era preciso a coragem de confiar que a calma era mais poderosa que a agitação, mesmo quando toda a cultura ao redor gritava o contrário. E aqueles que tinham essa coragem, que ousavam se acalmar num mundo agitado, descobriam uma força e uma eficácia que a agitação jamais lhes daria. Salmos capítulo 46, versículo 10, aponta para essa força que vem da quietude. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Há uma sabedoria e uma força que só se acessam na quietude, no aquietar-se. Não na agitação frenética, mas na quietude que permite perceber, compreender e se conectar com algo maior. Essa quietude não é passividade, mas um estado de serenidade profunda, a partir do qual se enxerga com clareza e se age com sabedoria. E é dessa quietude, dessa calma confiante, que nasce a verdadeira força. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. A calma da qual estamos falando não é a ausência de emoção, nem a indiferença fria, nem a falta de paixão pela vida. É uma serenidade que convive com a paixão, uma calma que não elimina o entusiasmo,
mas o sustenta a partir de uma base estável. A pessoa verdadeiramente calma pode ser profundamente apaixonada por aquilo que faz, profundamente comprometida, profundamente engajada, mas a partir de uma serenidade interior que dá solidez a tudo isso. A calma não apaga o fogo da paixão, ela apenas o transforma de um fogo descontrolado, que consome em uma chama estável que aquece e ilumina. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a calma era um dos maiores ativos ocultos da prosperidade, justamente porque a maioria das pessoas acreditava no contrário, valorizando a agitação e desprezando a serenidade. E que aprender a se acalmar, a agir a partir da serenidade em vez da tensão, era uma das transformações mais poderosas que uma pessoa podia empreender, porque melhorava o pensamento, as decisões, a energia, a paciência e a própria qualidade de vida, tornando-a mais eficaz e mais em paz ao mesmo tempo. A sabedoria antiga da força que vem do descanso e da confiança e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui. Na verdade, de que a prosperidade nasce com muito mais frequência da calma do que da agitação. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento, deixando que cada palavra aprofunde a calma que já estamos cultivando. Eu me acalmo, e na calma a minha mente se torna clara e enxerga os melhores caminhos. Repita. Eu me acalmo e enxergo com clareza. Eu não desperdiço a minha energia na agitação, mas a concentro na ação serena. Repita. Eu concentro a minha energia na calma. Eu tenho a paciência de permitir que as coisas amadureçam e deem frutos no seu tempo. Repita. Eu sou paciente e permito os frutos. Eu ajo a partir da serenidade, não da tensão, e por isso ajo melhor. Repita. Eu ajo a partir da calma. Eu confio que vou dar conta e que os caminhos se abrirão, e essa confiança dissolve a minha agitação. Repita. Eu confio e me aquieto. Eu começo meu dia vencendo, porque entendi que a calma e não a agitação é o solo da prosperidade. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo, porque eu me acalmo e eu prospero. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real, no solo receptivo e sereno da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que muitas pessoas se esgotavam na agitação sem prosperar, enquanto outras prosperavam a partir de uma calma serena que a maioria desprezava, e que a diferença raramente estava no esforço, e quase sempre estava no estado a partir do qual esse esforço era feito, na agitação que turva e esgota, ou na calma que clareia e concentra. Acalmar-se, ele descobriu, não era desistir de prosperar, mas encontrar o solo verdadeiro a partir do qual a prosperidade cresce. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu me acalmo e eu prospero. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que a agitação vinha te atrapalhando mais do que ajudando. Compartilhe com alguém que vive na correria ansiosa e precisa descobrir a força que existe na calma. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã. Com mais uma manhã começada a partir da serenidade, com mais um dia vivido a partir da calma que clareia e concentra. A prosperidade sempre nasceu, com mais frequência, da calma do que da agitação, mesmo que quase ninguém perceba. A diferença a partir de hoje é que você decidiu se acalmar e agir a partir da serenidade. Vá,
calmo e confiante e comece seu dia vencendo.